Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Já vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Andreia Lopes. A doutora Andreia Lopes é advogada. Bom dia, Cíntia. A Cíntia é das primeiras aqui. Eu já vou convidar a doutora Andreia para poder discutir com a gente. Hoje temos temas muito práticos, vocês vão adorar. Muita coisa que eu ainda não falei aqui, é a primeira vez que a gente vai falar. Pronto, já convidei a doutora Andreia, ó, acho que ela já está atenta aqui, ó. Muito bem, a Andreia está espertíssima. Já aceitei ela aqui. Bom dia, Bom Andréia! dia! Jato, né? Bom dia! Bom dia! Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está entrando e a gente já vou te apresentar, tá? Só um minutinho. Ó, já entrou a Cíntia, a Cacá, a Smart Leilões, a Ana Paula, a Débora. Débora tem todas, né, Débora? Bom dia, Aureliana. Bom dia, Joel. A Cíntia falou que é da sua cidade, né? Mesma Sim. cidade. A Cíntia que me apresentou você, Letícia. Hum. Então, tem que agradecer a Cíntia, porque a gente já está com essa nossa querida advogada, doutora Andreia Lopes, que é também tem graduação na PUC, pós-graduação na PUC também, né, em direito tributário também. Olha que chique, eu também adoro direito tributário. Também é técnica em transações imobiliárias pelo Instituto Universal Brasileiro e, além de tudo, tem licenciatura em letras. Quer dizer que você gosta de escrever Sim, também, muito bom. E, gosto. ó, e o mais importante é que ela é nossa mentorada, já está com a gente, né? Entrou no nosso curso, e aí tá sempre muito atuante lá no grupo, debatendo. Logo que eu coloquei assim, quem é que quer fazer live comigo, ela foi das primeiras a colocar. Ela, né? E o Rodrigo, que foi o de segunda-feira. Mas antes da gente começar, Andréia, deixa eu só lembrar o pessoal aqui, no final eu vou lembrar de novo, você até me ajuda se eu esquecer. Gente, tá chegando o novo Regularize. A gente tem esse evento que chama Regularize, são 3 dias. Dessa vez, esse mês, vai ser nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Já reserva aí na agenda, por favor. 26, 27 e 28 de setembro, tá? É um evento de 3 dias em que eu e o Londe participamos, né? A gente tenta trazer as novidades. Nossa, dessa vez vai ter que ter novidade, muita novidade, porque teve esse provimento 134, teve a 14382, teve muita novidade, né? Então, a gente vai ter esses 3 dias de novidades e, claro, outras questões técnicas, como as de sempre, porque o pessoal adora saber de uso campeão, adora saber de extremação. Hoje a gente vai falar de retificação de área com a doutora Andreia, que ela falou que é um case de sucesso que ela já teve aqui e que a gente tem que falar disso, porque é um procedimento de desjudicialização, que é um sucesso no registro de imóveis. Gente, retificação de área, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bem? Então, reservou na agenda? Reservou? Então pronto. Bom dia, pessoal. A gente já vai começar. Eu já vou passar a palavra para a doutora para poder ela falar um pouquinho da experiência dela, né, doutora Andreia? Falar também desses casos que a gente daqui a pouco vai introduzir e tudo mais. Pode se apresentar, por favor? Bom dia. Eu trabalho com extrajudicial desde que eu comecei. Na verdade, eu costumo dizer, Letícia, que como advogada eu nasci do extrajudicial. Eu formei em É uma advogada 2007. do futuro. Quer dizer, o Eu futuro já é formei em agora. Sim, eu formei em 2007, então logo que surgiu, né, que nós tivemos a alteração legislativa para fazer inventários e divórcios no cartório, no extrajudicial. E confesso assim que no início, acho que as pessoas tinham, os advogados, né, já tradicionais, já atuantes no mercado, tiveram uma certa dificuldade em receber o extrajudicial. Aqui no interior, a gente ouvia boatos assim, agora o cartório vai tomar o serviço do advogado. E eu, como eu estava começando, então eu já entrei com o extrajudicial. Sou apaixonada em fazer o extrajudicial, então desde o início estou atuando no extrajudicial. Só para o pessoal saber, Andréia, você está em qual cidade? Lagoa da Prata, interior Lagoa de da Minas. Prata, do Rocambole.
não é? Não é? Também tem um Sim. rocambole famoso, porque, não, é porque assim, a Lagoa da Prata é uma cidade, uma gracinha de cidade, mas tem um rocambole famoso, que eu saiba. Toda vez que eu passo por Lagoa da Prata, eu tenho que parar para comprar o rocambole. E aqui, assim, eu estou em Lagoa da Prata, mas a gente atua com regularização de imóveis, principalmente, em todas as cidades da região. Japaraíba, Arcos, Santo Antônio do Monte. Então, a gente tem, assim, até porque o rural são cidades com extensão territorial grande, então, às vezes, o terreno até abrange dois municípios. E o que eu tenho percebido com as nossas, né, com a ampliação do extrajudicial? De início, o cliente tem assim um pouco de receio. Quando surgiu, quando eu comecei a trabalhar, que eu tentei fazer o meu primeiro divórcio extrajudicial, o cliente achou assim, não, essa advogada recém-formada não sabe o que ela está falando. Isso lá em 2007. Mas a gente está conseguindo, né? Agora com o e-notorial recente, E-notariado é um Letícia. sucesso, gente. Olha só, isso que eu queria falar. Que ela está lá em Lagoa da Prata, né? Que é um município um pouco distante. Quantos quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos? 250 Não é, quer quilômetros. dizer, isso para Belo Horizonte não é muito longe, não, gente, aí é perto. Para Belo Horizonte, não. De distância de Belo Horizonte não é muito longe, não. Porque Minas Gerais, você sabe, né? Minas Gerais é dimensão continental. Então, é Continental. muito grande. Então, olha só, mas com o e-notariado agora, que é essa plataforma que nós temos dos tabeliões de notas, a gente tem que agradecer muito ao CNJ e também ao CNB, Conselho Federal, porque trouxeram essa novidade, né, no provimento 100, aquela novidade super boa para todo mundo, para quem quer ter acesso, não quer se deslocar até o cartório. É até engraçado agora, né? Toda vez que a pessoa fala assim, eu queria assinar essa escritura, a gente já tem que perguntar antes, fala assim, mas você quer vir aqui no cartório ou você quer assinar pelo e-notariado? Porque se a gente não pergunta, eles já estão achando que é pelo e-notariado, entendeu? Só que a gente precisa saber para poder fazer o certificado e tudo mais. E ainda tem aquela questão territorial, né? Que no e-notariado, gente, não é todo ato que a gente consegue fazer em qualquer cartório, tem o princípio da territorialidade. Mas se, por exemplo, é ato relativo a imóvel e a pessoa é de Minas Gerais, né? Os adquirentes são de Minas Gerais e também o imóvel é de Minas Gerais, pode fazer com qualquer tabelião de Minas Gerais, tá bem? Então facilita para vocês escolherem os tabeliães e facilita também para a advogada, porque ela pode advogar. Ela está lá em Lagoa da Prata, mas ela pode ter clientes em diversos lugares. E aí, essas pessoas, ela pode assinar também pelo notariado, né, doutora? Sim, e o que eu estava falando, Letícia, é que até que a gente consegue, aqui, acho que é uma questão mais do interior, até que a gente consegue mostrar para o cliente que essas novidades vieram para facilitar e a confiabilidade é a mesma. Eu ofereci um cliente para fazermos uma escritura pelo e-notoriado e ele ficou receoso. Eu percebi na atitude dele que ainda não tem a confiança de que a escritura pelo e-notariado tem a mesma validade da presencial. Mas aqui em Belo Mas a gente vai tá... mudar a consciência deles, a gente vai trabalhar justamente para isso. Não, a doutora Andréia falou de divórcio. Gente, eu tenho que pontuar, tem até uma entrevista minha disponível online, vocês podem jogar lá, pus no site do cartório, e está no site do CNB. Divórcio em cartório aqui em Minas é um ótimo negócio, porque além de tudo é barato. Mesmo tendo um patrimônio monstro, né, doutora? A gente só cobra para fazer a partilha sobre a diferença de partilha. Então vamos lá, tem 100 imóveis. Quanto que vai pagar o divórcio? Vai pagar um valor de mais ou menos R$600 pelo divórcio e, fora isso, só se tiver diferença de partilha. E essa diferença de partilha, claro, é apurada pela Secretaria da Fazenda. Mas, mesmo assim, fica muito em conta, fica muito mais barato do que fazer no judicial aqui em Minas, tá? Porque no judiciário aqui em Minas cobra por imóvel. E outra diferença interessante, né, doutora? O que acontece? Como a gente já sabe como é que tem que fazer a descrição, como é que tem que fazer tudo direitinho para não dar pendência lá no RI, os divórcios não costumam dar pendência. E última questão, gente, que eu vou falar antes de voltar para a doutora Andréia, porque se me deixa, eu vou falar. E divórcio é uma sucessão. O que acontece? No divórcio extrajudicial, nunca vai ter multa e juros. E no divórcio judicial está tendo sempre. Por quê?
Porque o fato gerador para o TCD é o quê? É a sentença do divórcio. E o povo, quando faz no judicial, doutora Andréia, até Não avisar para os faz. senhores advogados que estão Não cismados de fazer faz. no judicial. Faz no judicial, o juiz simplesmente homologa, e aí ninguém lembra do TCD, só vai lembrar quando vai registrar o No imóvel. Aí registro. vai, É. aí chega lá, como é que faz, né? Doutora, já teve caso assim? Sim, já tive. Eu já tive situações assim de pegar para registrar, já estava pronto, e a pessoa, não, tá tudo resolvido, tudo resolvido. Aí a gente precisava regularizar o imóvel para um outro procedimento que eu estava atuando. Eu falei assim, não, não estava, a gente tem que registrar o seu divórcio e fazer o ITCD que não tinha sido feito pelo advogado da época. E aí, multa e juros, né? Multa e juros, isso Pois mesmo. é. Fora a demora, porque normalmente o pessoal vem nos Sim, procurar quando o negócio já está fechado. Aí atrasa o negócio. Às vezes já fez até o contrato, e no contrato tem previsão de multa. Então, tudo isso, gente, tá vendo como é que a doutora falou? É muito importante ficar atento a isso. E divórcio, então, pensou em divórcio, pensa no extrajudicial, gente. É barato, é rápido e dá certo, dá registro, né? sim. Então, Nosso voltando aqui. objetivo é a celeridade, né? Eu acho que o principal do extrajudicial é a celeridade. Hoje todos os clientes buscam isso, celeridade. E o extrajudicial é onde a gente consegue. A Isso. demanda no judiciário é muito longa, né? Muito morosa. Então, nós não temos, às vezes, ainda que fique um pouco mais caro, Letícia, eu sempre falo com eles, tempo também é dinheiro. Você Também ter é, o seu... porque isso aí. Isso aí. Porque o que acontece, gente? No divórcio, além de tudo, é mais barato. Mas, por exemplo, o inventário. O inventário pode ser que seja um pouco mais caro. Porque a nossa tabela aqui, né? A gente cobra no inventário por imóvel. Então, dependendo do número de imóveis. Mas eu já tive casa aqui, doutora, de um loteamento. A pessoa era loteadora. Devia ter uns 100 imóveis. Ela falou, não, vou fazer aqui tudo no extra. Porque já está tudo vendido. E eu tô com pressa de resolver isso. Papai morreu e eu quero resolver isso para ontem. Fomos lá, fizemos, registrou Sim. tudo, ó. Quer dizer, eu dei prioridade, né? Porque, claro, sem imóveis. Aí, o que a gente fez? A gente ajudou a preencher o ITCD, ele conseguiu o desconto do ITCD e depois nós ajudamos a fazer depois todas as transferências. Então, olha que sucesso, né? Que sucesso que teve e rapidinho, acho que em menos de um mês já estava tudo pronto. Quer dizer, depois que pagou o ITCD, né? Porque, infelizmente, o ITCD não é com a gente, né, doutora? Às vezes demora um pouquinho. Mas vamos lá. Então, a doutora também dá aula, né? Estou vendo aqui que a doutora também Sim, dá sou. aula. Que coisa Sou boa, professora professora. também. Que coisa boa. Então, vamos lá. Ela trouxe alguns cases de sucesso, gente. Eu acho que a gente podia começar. Você quer falar um pouquinho da retificação diária ou você já Da quer começar retificação? para esse? Não, Podemos falar um pode, vamos pouquinho só da falar. retificação diária? Porque eu acho que até Sim, hoje não teve nenhuma live sobre retificação diária. retificação. E eu acho que assim, é um ato super relevante, foi dos primeiros atos de desjudicialização, porque não sei se vocês lembram, isso não é nem da minha época, para você ver que eu também sou nova. Não é nem da minha época no serviço notariais de registro, né? Quando eu entrei, já tinha retificação diária direto no registro de imóveis. Mas antigamente, sabe, doutora, era só judicial. Isso foi uma transferência que houve, então, uma desjudicialização. E hoje em dia, ninguém nem fala em retificação No diária judicial. judiciária. É igual Judicial, inventário. sim. Inventário agora é castigo. Você falar assim, não, inventário do senhor, infelizmente, é só no judicial. A pessoa, não, pelo amor, me ajuda aí. Sim, é isso que eu falo, que a gente vai conseguir trazer o e-notoriado da mesma forma que aconteceu com o divórcio e a uso campeão também, né? Ninguém fala Isso. mais judicial, todo Pois mundo é. quer cartório. Pois é. Mas Então vamos lá. essa retificação foi muito interessante porque quando o cliente chegou para mim, ele já tinha providenciado o requerimento por conta própria, provavelmente com a assessoria que fez para ele o projeto, o mapa, memorial. E ele tinha uma nota devolutiva do cartório, porque os confrontantes não batiam. O imóvel, a matrícula do imóvel tinha oito confrontantes e atualmente estavam com 6 e nenhum batia com os confrontantes da matrícula. E ele chegou para mim, um senhor já de idade, aqui no interior as pessoas muito humildes, né, e muito honestas, então ele chegou ofendido, porque o cartório dizia, na nota notarial, na nota devolutiva,
dizia que ele poderia estar simulando, através da retificação, uma compra e venda. E ele estava ofendido com isso. Porque eu não comprei, eu estou falando a verdade, eu realmente, meu terreno, a área é maior, mas eu não comprei de ninguém. Eu falei assim, calma, nós vamos resolver. E o que você precisa? Você tem que ir atrás dos meus vizinhos, conversar com eles, eu preciso pedir documentação, preciso pedir matrícula para eles? Eu disse, nada. Só deixa comigo que eu vou fazer meu trabalho de investigação aqui do meu escritório. E aí eu entrei no site, né, do CRI e fui buscando, fazendo pesquisas por matrícula, por nome, por CPF. E era uma matrícula muito antiga, que nós temos um déficit muito grande da qualificação, né, das matrículas. Então eram assim, até alcunhas, algumas matrículas tinham alcunhas em vez de nome completo da pessoa. Gente, isso que ela está falando, a gente sempre fala aqui nas nossas lives, até lá no Regularize, a gente sempre pontua. Antigamente, o regime das transcrições, né? Ou então até logo no início do sistema das matrículas, que veio depois da Lei 6.015, lá, entrou em vigor em 76, o que acontece? O princípio da especialidade subjetiva, que é isso, descrever direitinho quem a pessoa não tinha. Sabe por quê? Principalmente no interior, todo mundo sabe o que é o Zé da esquina, então coloca lá o Zé da esquina. Mas hoje em dia ninguém mais sabe quem é o Zé da esquina, né? Então a gente precisa melhorar e melhorar essa qualificação. Hoje em dia, não acontece isso mais, está no nosso código de normas, tudo que precisa. Precisa disso, é até coisa demais. Aí veio agora a LGPD e falou assim, não precisa ser tanto, pode ser o necessário para a qualificação. Então a gente sempre vai de um extremo a outro às vezes, mas isso que ela está falando realmente acontece. Então, pessoal, não fique nervoso, tem que resolver coisa da história. Ela falou, no interior, todo mundo sabia quem era o Zé da esquina, usava alcunha, Sim. Não é? E aí eu fui fazendo a cadeia sucessória. Todos os confrontantes atuais são proprietários, não são possuidores, não é posse, são proprietários, possuem matrículas, e eu consegui comprovar a cadeia sucessória de todos, mas fazendo essa busca pelo site, e fizemos a retificação. Quando eu levei já o requerimento com a cadeia sucessória, até o cartório já falou assim, nossa, a gente podia ter feito isso aqui. Porque são informações que eles até tinham, né? E o senhor ficou super satisfeito, conseguiu resolver, e aí a fala final dele, por que eu não vim direto no advogado? Por que eu já não te procurei desde o início? Teria ficado pronto já bem mais rápido. E todos querem a celeridade do extrajudicial, né? É isso aí. Então vamos pontuar aqui. Gente, eu vivo falando isso. Tem muita área de atuação, né, doutora? Tem muito campo de atuação. Sim. Não é assim que a gente fica querendo falar à toa, não. A gente precisa de advogados especializados que nos ajudem, né, a alcançar aquela pessoa que está precisando de regularizar o seu imóvel. Então, não é todo advogado que estudou, porque infelizmente não tem essa matéria na graduação. Então, a gente está aqui suprindo esse defeito, digamos assim, né, que houve na nossa formação. Então, a gente tentando ensinar, mas que é fácil, não é fácil, não. Olha só, olha, a doutora deve ter lido o Código de Normas. Olha o nosso vade-mecum aqui, ó. Né? A retificação diária no nosso Código de Normas está tratada expressamente. Ela tem uns artigos aqui que explicam como é que faz. E, além disso, tem um monte. Quem não conhece, gente, eu sou fã do CORE. Vivo falando bem, né? Tem que falar mesmo. Colégio do Registro de Imóveis de Minas Gerais é espetacular. E eu sou muito fã do pessoal de lá, eles são estudiosos, eles são alto nível, eles são parceiros dos tabeliães e parceiros dos advogados também. Muitas vezes eles querem viabilizar os registros, tá? Então a gente tem que elogiar. Eles têm alguns enunciados, sabe, doutora? Para tirar aquelas dúvidas que às vezes não estão muito claras no provimento e também não estão claras na lei, vale a pena consultar os enunciados do CORE, tá? Eu até trouxe depois alguns aqui, mas eu vou voltar a palavra para a doutora. Se tiver no comentário dela alguma questão, essa questão dos confrontantes, por exemplo, né? Na retificação diária. Vamos falar rapidinho só disso? Porque ela falou que no caso dela, olha que bom, no caso dela, todo mundo era proprietário. Mas e se não fosse, doutora? Como é que a gente faz? De quem que você pegaria a assinatura se não fosse proprietário? Do possuidor atual também, o cartório pode aceitar.
Isso. Aí, como é que a gente prova a posse? Como é que normalmente a gente prova a posse? Porque ele não tem propriedade, né? Como é que a gente vai provar que ele é o possuidor? A ata notarial poderia Isso. servir nessa situação? Isso. A gente aqui, na nossa ata notarial de uso capião também, porque na uso capião também tem confrontante, né, doutora? E aqui em Barreira, aquela tragédia, quase todos os imóveis são irregulares. Então, é irregular o uso capião, é o do lado, todos são irregulares, né? Tudo irregular. Então, a gente tem que provar a posse. Aí, normalmente, na minha ata de uso capião, a gente pede os documentos comprobatórios da posse também desconfrontantes. Então, conta de água, luz, telefone, IPTU, tudo que ele tiver, e normalmente eles têm, né, documentos em nome dele, até conta de banco que chega para ele lá, né? Às vezes não tem tudo em nome dele, não, porque às vezes o IPTU está em nome ainda do antigo proprietário, tem essas coisas. Mas a gente tem que documentar e trazer documentos para provar que esse confrontante efetivamente é o confrontante. Além de que na planta e no memorial descritivo, o engenheiro, né, que também tem que ter a responsabilidade dele, o engenheiro tem que falar, ó, eu tive lá e o confrontante é fulano de tal. Diligência. Né? Sim. Essa diligência. Eu já tive situação de que não tinham comprovação, mas pela árvore genealógica a gente chega em um proprietário, no antecessor que era parente do atual possuidor. Oh, adorei, isso ótimo. Só para falar mais uma coisa de confrontante, que tem um enunciado do CORE sobre essa questão do confrontante quando tem rio. Achei super curioso e é bom compartilhar aqui com o pessoal. Então, olha, você vai fazer uma retificação de área, né? No fundo do seu terreno, passa um rio. Se o rio for privado, não navegável, é necessária a anuência do confrontante, proprietário ou ocupante do imóvel da margem oposta. Se o rio, então, não navegável, um rio pequeno, não navegável, privado, aí precisa pegar o confrontante da margem oposta. Já se o rio for público, ou seja, navegável, um rio grande, por exemplo, São Francisco, aí você não precisa pegar a anuência do confrontante da margem oposta, entendeu? Achei super interessante isso. Isso é interessante. Tá lá. Isso está lá no material dos enunciados do CORE. E é claro que, né, no procedimento de retificação de área, lá na nossa mentoria, no nosso curso, foi falado sobre essa questão, né, sobre como é que é a retificação de área e também sobre essa questão dos confrontantes. Mas é porque eu acho que é importante passar isso para todo mundo. Não deixa Bom de saber, nós estamos aí. aqui à margem do São Francisco. Provavelmente vou me deparar com algum terreno rural aí com essa situação. Pois aí já está sabendo. Vale a pena dar uma lida, então, nos enunciados do CORE. E tem pergunta, inclusive, por assunto, tá? Você pode jogar lá. Eu quero saber tudo sobre extremação. Aí aparece tudo sobre extremação. E, aliás, parece que você teve um case de sucesso também com extremação, né, doutora? Sim. Tivemos uma extremação. Na verdade, a gente teve dificuldade em registrar a extremação, porque fizemos a soma de posse dos atuais, eram herdeiros, com os antecessores, com as posses dos antecessores. E o cartório de registro, o oficial, não estava aceitando de início essa soma da posse. Nós conversamos com muita argumentação, ele aceitou a soma das posses e fizemos o registro da extremação. Então deixa eu pontuar isso também. Gente, já falei com vocês. Extremação, porque eu sei que tem muito seguidor nosso aqui que não é aqui de Minas. Extremação, você tem que ver no Código de Normas do seu estado da federação se tem ou se não tem essa regulamentação, porque isso não está previsto em lei federal. Isso começou no Rio Grande do Sul e a gente copiou aqui em Minas, né? Sobre essa questão do tempo de posse, doutora, eu fui até, quando a doutora me apresentou essa questão, eu fui até verificar. Quando veio a extremação para a gente, que foi no provimento 260, foi o nosso primeiro Código de Normas, não estava expresso que podia somar o tempo de posse. Mas a gente entendia isso da interpretação do artigo, só que não estava expresso. E aí a doutora teve que argumentar, mas não é porque o registrador estava intransigente, é porque ele estava inseguro. Com certeza ele debateu isso e isso foi esclarecido para ele. Ele viu que pela norma era isso mesmo, que podia fazer o soma. E agora, gente, isso foi alterado. O bom do extrajudicial é que a gente muda rápido, né? Aliás, muda rápido demais. Ontem me ligou o Valcir. Quem não conhece o Valcir eu sou fã dele, Valcir Edson Rodrigues Júnior, advogado aqui em Belo Horizonte, ele é super top. Aí ele falou assim, Letícia,
Estava com o meu livro pronto para poder sair, ele tem um livro de famílias. Aí veio a 14382 e depois veio o provimento 134, que mudou tudo de registro civil. Gente, registro civil, se você tem o manual deste ano do registro civil, está desatualizado. Posso te dizer, entendeu? Muda tudo muito rápido. Mas voltando aqui para a extremação, gente, o artigo 1149, parágrafo 2º, quem ainda não tem, daqui a pouco vai sair atualizado, hein? Esse aqui tá lindo, ó. Mas por enquanto ele tá atualizado, que não mudou nada. Ainda no provimento, né? Artigo 1149, parágrafo 2º. Tem escrito o seguinte agora, ó. A posse do proprietário sobre a parcela pró-diviso a extremar deve contar no mínimo com 5 anos, permitida a soma do tempo de posse dos proprietários anteriores. Então, agora, não tem nem dúvida disso, tá, gente? Então, se você quer fazer uma extremação, mas você comprou imóvel hoje, só que você comprou de uma pessoa que já morava lá há 10 anos, e a área já estava delimitada, tudo certinho, você pode fazer extremação, não é, doutora? Sim, a extremação veio também para desjudicializar a extinção de condomínio, né, que a gente tinha aí, a demarcação. Então, a gente consegue resolver várias situações que antes só no judicial, através da extremação. Eu tenho também uma situação de extremação que eu já estava, um inventário, esse era judicial, porque um dos herdeiros era incapaz, porém um dos imóveis tinha sido vendido em vida, o negócio tinha sido concluído em vida. Mas a gente não tinha como resolver por causa desse herdeiro incapaz. Eu coloquei, então, arrolei no inventário judicial o comprador desse terreno. Só que durante o tempo do judicial, que é muito longo, né? Muito moroso o procedimento no judicial, conseguimos resolver por extremação e aí já facilitou até o judicial. O inventário no judicial foi mais rápido porque a gente conseguiu resolver uma parte dele através da extremação. É isso aí, gente. A extremação, ela pode ser feita concomitante ou até previamente mesmo, né, ao registro do novo título, tá bem? E isso também tem anunciado do Código sobre isso, sobre extremação. Eu sou fã de extremação, acho que a extremação tinha que ir para a lei federal, de tão bom que esse negócio é, né? E resolve mesmo. Ela é quase, eu falo que ela é meio caminho entre quase uma usucapião. Não é usucapião não, porque a pessoa já tem que ser... já tem propriedade. Já tem que ter propriedade. Alguém já tem que ter a propriedade e tudo mais. É uma situação de condomínio, tá? Uma situação de condomínio, só que você vai resolver pela extremação. Mas por que eu falo que é um pouco parecido com o usucapião? Porque você não precisa ficar investigando se a área, por exemplo, a pessoa tinha 1/3 do imóvel. Você não tem que ir lá e ficar investigando assim, mas você está ocupando mais de 1/3. Não, gente, ela ocupa aquilo lá e é aquilo que ela ocupa, já tem mais de 5 anos. E aí vai ser extremada exatamente a área que ela ocupa. O que o Londe gosta de falar é que é igual aquele caso do velhinho, né? Pode ter havido alguma compra e venda. E essa compra e venda, ele sempre investiga para ver se realmente teve essa compra e venda e tudo mais, tá? Mas eu até falei com ele, com onde, que eu acho o seguinte, se fez a compra e venda e já está uma situação consolidada também, né? Dessa compra e venda, 5 anos, também não tem problema nenhum, tá? Aí a gente vai considerar essa compra e venda, só que essa promessa de compra e venda, essa compra e venda tem que ser formalizada por escritura pública, já que, né, não dá para poder simplesmente largar para lá, entendeu? A gente não, na extremação, a gente não passa por cima das escrituras, da necessidade de escritura, mas a gente pega uma situação fática existente, não é isso, doutora? Sim. Pois é. Então, depois tem um monte de enunciados de código sobre os requisitos, tá? Sobre os requisitos da escritura, sobre o registro logo após ou concomitante ao declarante. Vamos ler isso aqui rapidinho? Olha só, é o enunciado 37. Admite-se o registro da escritura de extremação logo após ou concomitantemente ao registro de uma aquisição pelo declarante, desde que o tempo de posse consolidado do vendedor ou dos proprietários anteriores atenda ao disposto no Código de Normas, que é esse de 5 anos, tá bem? Então, não é ótimo? Já a doutora falou que resolveu antes, né? Resolveu antes.
Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, olha só. E o prazo antes também eram 10 anos, não é isso, Letícia? E agora diminuiu para 5. Isso. Essa questão eu não tinha pontuado. No Código de Normas inicial, que era o provimento 260, eles colocavam que o prazo era de 5 anos para questões para quem tinha mais tempo, ou de 10 anos, tá? Então, era 10 ou 5. Aí mudou quando veio o provimento 93, agora o prazo é só de 5 anos. Então, 5 anos... Ficou bem mais fácil. Mais fácil. Só de demonstrar. E ficou clara essa questão da soma de posse, que antes era meio controversa. Então, agora não tem dúvida mais, extremação agora é só 5 anos. Então, vamos para o outro caso. Finalmente, vamos entrar no caso principal que a doutora trouxe, que é inventário, né? Então, a questão que nós adoramos, e eu já falei com vocês, gente, inventário é dos principais atos que estão agora no cartório. E, além disso, para os senhores advogados, é uma ótima área de atuação. Se os senhores ainda não se especializaram nisso, venham se especializar junto com o tabelião, que vai te ajudar. Não é nada tão difícil, né, doutora? O que a doutora acha? Não. Nós, advogados do extrajudicial, nós trabalhamos como investigadores, né? Então, aquele advogado que está acostumado a ficar sentado no escritório esperando o cliente trazer toda a documentação pronta, ele não vai conseguir. Ele precisa colocar a mão na massa, o pé na estrada e sair atrás de documentos. Isso aí. E o inventário, quanto mais complexo, maior a sua possibilidade de ganhos também, né? Isso, é proporcional à complexidade. E eu estou com esse ainda está em andamento, estava explicando a situação para a doutora Letícia, para a Letícia, inclusive, me ensinou uma forma de tentar resolver aí um dos problemas, né, Letícia? Vamos ver se vai resolver, mas aqui em Belo Horizonte tem resolvido. Eu estou torcendo para resolver. Daí a gente depois fala uma outra live. Mas conta aí. Sim. Esse inventário, ele tem... são pais falecidos com há mais de 20 anos, um único imóvel, os herdeiros não fizeram inventário na época, e vem uma cadeia aí de óbitos, né? Morreu pai, deixou filhos pré-mortos, a mãe faleceu, já tinha outros filhos pré-mortos, netos herdeiros por representação, noras faleceram casadas com comunhão de bens, então eram meieiras. Também vamos ter que fazer inventário da nora, de filhos. E no final, para regularizar o terreno, nós vamos fazer, são 5 procedimentos, vamos fazer 3 inventários, 2 sobrepartilhas e retificações de registro de nascimento, porque nomes errados. Antigamente não só os de imóveis, não só as matrículas de imóveis, mas também os assentos de nascimento, casamento, eram muito falhos quanto a nomes. Na documentação deste inventário, por exemplo, certidão de óbito, do primeiro óbito, Letícia, consta, morreu José. Nossa. Morreu José. Então, assim... Deixa eu só pontuar rapidinho. Gente, olha só o que ela falou. E isso é a tragédia normal. Isso é o que mais comum que tem. Porque o pessoal fala assim, aqueles inventários milionários, isso aí é mais raro. Mas dá para poder... trabalhar bem e receber os seus honorários no caso desse. É um imóvel só. Normalmente é assim mesmo. Um imóvel só. E uma série de falecimentos, porque o pessoal ficou naquela inércia e aí não fez nada, e o povo foi morrendo, e aí, como é que faz? Agora ela vai ter que fazer 5 procedimentos. São 5 inventários? 5. 5 inventários. São 3 inventários e 2 sobrepartilhas. 3 inventários, 2 sobrepartilhas, ok. A sobrepartilha, Letícia, eu falo que ela é mais difícil que o inventário, porque você tem que correr atrás da certidão do ITCD do inventário para conseguir fazer a declaração de sobrepartilha. Isso, é muito chato isso. E o Estado de Minas Gerais aqui, eles exigem que a gente preencha novamente todo o patrimônio anterior para poder incluir o patrimônio que faltou. Sim. Então, isso dá uma trabalheira pra gente. Realmente tinha que ser até mais caro. Tinha que ser mais caro, a sobrepartilha ela é mais trabalhosa do que o inventário. Com certeza. E aí ela está falando desse defeito da especialização subjetiva, né? Não apenas na matrícula, mas o problema também nos registros civis. Mas, gente, é a questão da história. Não adianta ficar falando mal de cartório. Não, os cartórios de hoje em dia tão lindos, maravilhosos. Se você vai fazer um registro novo... documentos antigos.
Coisa São os velha. documentos antigos. É os antigos que a gente tem problema. Daqui a alguns anos, eu creio que não teremos mais esse tipo de problema. Não vai ter. Né? É Agora questão CPF com tudo, né? Sim, Ela falou que está com problema exatamente com o CPF. Quer explicar exatamente pra no gente? CPF. Isso. É. Um dos herdeiros não tem, ele já é até falecido e não tem inscrição no CPF. E para conseguir fazer a inscrição hoje, que a gente precisa para o ITCD, o filho, o herdeiro, o representante desse herdeiro falecido, o nome da mãe está diferente na certidão dele. Então a gente tem que retificar a certidão para conseguir ir à Receita Federal, fazer a inscrição do CPF para fazer o ITCD. E foi aí que a Letícia me deu uma dica boa, né, para tentar resolver isso de uma forma mais célere. Pois é. Então, gente, olha, primeira coisa, retificação de registro civil. Direto no cartório também. Artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Não precisa entrar com procedimento judicial que vai demorar anos. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Retificação de registro civil é direto no cartório. E a gente pode retificar não apenas erro material de grafia de uma letra, não. Nesse caso que ela falou, por exemplo, o óbito, estava só José. Só José? E não tem CPF, né? Às vezes, não tem nada. Então, como é que faz? A gente pode sim fazer uma retificação, desde que você consiga provar aquele José, filho da dona Maria e filho do seu Joaquim, é o José fulano de tal, e aí a gente faz direto no registro civil, tá bem? Rapidinho. E se for por erro do cartório, aí é gratuita a retificação. Se não foi, se foi erro do declarante, que às vezes acontecia, né? Que o declarante, igual falava lá, qual que é o nome dele? É o Zé da Esquina. Mas o da esquina era alcunha, não era sobrenome. E antigamente não se exigia documentação, doutora, para poder fazer os registros, sabe? Isso é coisa nova. Se você for olhar na Lei de Registros Públicos, pasmem, para registro de nascimento, não fala que tem que apresentar documento de identificação para poder fazer o registro, nada disso. Isso tudo veio depois pelo CNJ. Entendeu? Então vamos lá. Então ela chegou à conclusão que vai precisar de fazer um CPF. Mas qual que é o problema de fazer o CPF? Né? Explica aí pra gente. Para fazer o ITCD, a gente precisa do CPF, do herdeiro, né? Então eu preciso, apesar de ser falecido também há mais de 20 anos, a gente precisa desse CPF para a declaração do ITCD. E hoje a Receita, ela faz a inscrição do CPF falecido, mas eu preciso de levar a procuração de um herdeiro. E aí, na minha situação, eu tive o problema de como comprovar que o herdeiro é filho, porque o nome está diferente. Foi colocado justamente como sobrenome uma alcunha. Em vez de colocar o sobrenome de família, colocou-se uma alcunha na certidão de nascimento do filho. Nossa. E assim, são situações antigas, né? Hoje a gente não tem mais esse problema. E para descobrir que não tinha o CPF, Letícia, foi justamente o cartório de registro civil de pessoas naturais que conseguiu, que fez uma busca para mim e confirmou que realmente não tinha CPF, e essa pessoa não tinha CPF. Deixa eu pontuar isso também. Doutora Andréia, a gente, só para esclarecer, isso desde que nós nos tornamos ofícios da cidadania, os registradores civis são ofícios da cidadania, tá? Nós temos convênio com a Receita Federal. E um dos primeiros convênios que foram feitos foi com a Receita Federal para poder colocar o CPF na certidão de nascimento. Então, na certidão de nascimento, todo mundo agora já nasce, já vai com CPF, né? Mas também podemos, para quem não sabe, gente, os registros civis podem gerar CPF para quem não tem, é pago, mas é pago baratinho, acho que é R$8, uma coisa assim, bem baratinho. E, além disso, a gente pode verificar se existe ou não CPF, igual ela falou, porque a gente tem que verificar se existe ou não CPF nos atos antigos, para os óbitos feitos antigamente que não tinha CPF, para a gente fazer essa averbação do CPF no óbito. Então, para qualquer certidão referente a atos antigos, nós consultamos a nossa base, verificamos se a pessoa tem o CPF, se tiver, a gente já inclui. Só um cuidado que tem que tomar, gente, demais. Olha só, doutora Andréia, que tragédia. Antigamente, mulher não tinha CPF. Usava do marido. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você até acha um documento assim da mulher e fala assim, fulana de tal, CPF e tal. Mas esse CPF não era dela mesmo, não. Era do marido que ela usava.
Porque mulher, gente, era relativamente incapaz, mulher casada, tragédia, né? Isso não faz muito tempo, não. Código Civil de 16. Não. De 16 a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar fora, né? Não, então as coisas mudaram muito rápido, tá? Muito. Então, se a mulher Graças usar o a Deus CPF do fizemos a marido, alteração. a gente vai ter que fazer o CPF para mulher também, tá bom? Então, sempre a gente vai ter que ficar atento nesse negócio do CPF. Então, ela falou que está com dificuldade de fazer o CPF porque não estava tendo batimento do nome do pai na certidão de nascimento do filho, é isso? Nome da mãe, a falecida Da mãe. é mãe. E Tá. aí Então, o nome estava divergente no registro de nascimento do filho. Então não isso. tinha como comprovar que ele era sucessor, representante, né, para pedir Isso. a inscrição. Então, o que eu sugeri para a doutora Andréia? Já que ela está com esse problema, e eu já falei, gente, preenche o ITCD primeiro. Você está com o inventário? Primeira coisa que a gente vai dar um jeito de fazer é preencher o ITCD, porque vai correndo multa e juros. No caso dela, que o pessoal já morreu há muito tempo, aí talvez nem tenha multa e juros. Por quê? Vou explicar. Porque, gente, a lei tributária, eu vi que a doutora ela é pós-graduada em direito tributário também, então ela gosta que nem eu. A lei tributária, ela se aplica àquela lei vigente no momento do fato gerador. No caso do óbito, o fato gerador do ITCD é o óbito, tá bem? Então, vamos supor que essa pessoa morreu lá em 1950. Vai ter que aplicar a legislação do ITCD lá de 1950. Não apenas do ITCD, mas também o Código Civil de 16, que vai ser aplicado, tá bem? Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque a lei é vigente, é a lei da época do óbito, tá bem? Então, vamos lá. Aqui em Minas, lá em 1950, não tinha previsão de multa e juros para atraso no pagamento de TCD, entendeu? Então, provavelmente não vai ter multa e juros para esses óbitos mais antigos. Os antigos. Que não é um óbito só, não, são 5. Então, ela já vai ter que fazer as outras declarações. O que eu falei com ela? Dá um jeito aí, declara do jeito que der para declarar, depois, se for o caso, depois retifica. Os herdeiros. Retifica. Porque o pagamento do ITCD, né, você já pode fazer um pagamento com DAI avulso, tipo, gera um DAI avulso, já paga alguma coisa para garantir que não vai parar de ter multa e juros, né? E depois a gente retifica isso tudo, tá? Agora, mas eu dei mais uma ideia sobre o CPF, né? Porque ela falou que não consegue gerar o CPF porque o requerente, que seria o filho, tá com o nome errado. Só tem um filho? Não tem nenhum filho que tem dois. Todos os dois estão com o nome errado. Sim. Então tá. Então vamos lá, não tem. O que pode fazer? Eu tenho feito assim e tem dado certo aqui em Belo Horizonte. Eu peço uma certidão conforme quesitos. Então a pessoa, né, o inventariante, normalmente o inventariante, requer para mim que eu faça uma certidão conforme quesitos, explicando a necessidade do CPF, entendeu? Quando a primeira vez que chegou para mim a pessoa falou, olha, eu tive lá, eles falaram que precisam de uma decisão do juiz. Eu falei, que decisão de juiz? Coisa nenhuma. Esse inventário é extrajudicial. Eu vou fazer uma certidão conforme quesito. Aí eu faço uma certidão dizendo o seguinte, foi apresentada a documentação para a lavratura do inventário de fulano de tal. No entanto, foi verificado que o fulano de tal, ou algum herdeiro, não possui CPF. Para prosseguimento, é necessário esse CPF, requer, de modo que deve ser expedida esse novo CPF, né, conforme solicitação que deverá ser feita à Receita Federal. Então, eu faço essa certidão. Quem quiser, eu tenho um modelinho, eu mando para vocês. Aí, a gente faz esse pedido, marca lá na Receita, leva isso, e aí, quem está fazendo o pedido é o cartório, você está entendendo? Então, já que é o cartório que tá pedindo, e normalmente leva junto a nomeação de inventariante, sabe? A gente faz a nomeação de inventariante passando por cima desses errinhos aí mesmo. Desde que a gente consiga verificar que a pessoa é ela mesma, não vejo problema, tá? Da gente fazer a nomeação. Então, por exemplo, esse filho, vamos supor que é o Paulo. O Paulo, o nome da mãe dele, tá com o nome errado. Mas a gente sabe que a mãe dele é a mãe dele. Como? Por diversos documentos, certidão de casamento e tudo mais. Só que não retificou ainda, que ainda não deu tempo. Então a gente faz a nomeação de inventariante e junto essa certidão conforme quesitos e ela leva lá pro Receita Federal. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque aqui em Belo Horizonte já deu certo diversas vezes. Vamos ver. Sim. Porque eu não sei como é que o posto lá da Receita está entendendo. Tá bom, pessoal? Agora, só mais uma questão que a doutora Ivone pontuou. Ela falou o seguinte.
Como é uma série de inventários, se não valeria a pena fazer uso capião. O que a doutora acha? Não, porque a gente não, a questão de comprovar a impossibilidade de resolver da forma correta, a gente tem dificuldades, né? Dificultadores, mas não é impossível. Então a gente precisa realmente resolver da forma através da transferência por sucessão. Pois é, vamos lá. Eu até acho que assim, não é que a doutora Ivone está errada, não, mas vamos explicar. Gente, se não é nada muito caro, nem muito trabalhoso demais, que chega a ser inviável, você pode fazer sim os inventários sucessivos. Eu até gosto mais de inventários sucessivos. Por quê? Porque não tem erro, gente. Você vai fazer esse inventário, vai dar registro. Ainda por cima que a doutora Andréia, toda detalhista, faz tudo certinho, bonitinho, vai dar registro. Uso capião nunca será um ato. Inventário é um ato. Tá? A gente vai lá, lavra o ato, tá pronto. Leva esse ato lá, é registrado. Uso capião é procedimento. Procedimento sempre vai levar mais tempo. E nós sabemos que paga processamento no RI, paga arquivamento no RI. Então, às vezes, dependendo da complexidade do caso, vale mais a pena fazer o inventário do que fazer a uso capião. Mas eu já tive um caso aqui, doutora, que era um lote também, sempre essa tragédia, né? Um lote também. Mas era de 10 velhinhas. 10 velhinhas constavam no registro como proprietárias. Todas as 10 velhinhas casadas na comunhão universal de bens. Tá bem? Tragédia. Por algum motivo, lá fez só o contrato de compra e venda, não fez não fez na época lá a escritura. E aí o povo foi morrendo, mas o povo foi morrendo, e foi morrendo não apenas as velhinhas, mas foram morrendo também os filhos. E elas não eram proprietárias, não. Elas já eram filhas do proprietário, né? Então estava em andamento o inventário. Então, assim, nem tinha jeito de passar a escritura, por isso que não lavrou. E aí, quando a gente viu, a gente já estava. E aí elas foram morrendo, os maridos morreram, e os filhos também morreram. Já estava na quarta geração. Então devia ter uns 50 inventários. E nem adiantava a gente tentar fazer os 50, porque morria mais gente. Cada vez a gente tinha. Esse aí, gente, tem dúvida não. Esse aí é uso capião. É uso capião. E você acredita que eu ainda tive que convencer o registro de imóveis que era casa de uso capião? Eu falo assim, é uso capião dos 1000 herdeiros. Essa aí não tem jeito. E normalmente também tem a situação de que, né, nesses casos que são muitos herdeiros, normalmente não são todos que estão na posse. Então, se a gente for fazer aí a comprovação de posse, não são todos, mas é uma família unida e que vão dividir entre todos os herdeiros, mas eles não estão na posse para fazer comprovação para uso capião. Pois é, também tem isso. Aí você vai ter que falar. Eu até aceito quando é esses casos assim, na uso capião, que eles declaram que eles estão na posse, mas eles estão porque foi acordado isso com os demais irmãos, de modo que a posse é de todo mundo, eles só estão exercendo, né, mas em nome de todos, entendeu? Algo assim. Eu acho que dá para fazer desse jeito. Interessante. Se tá todo mundo de acordo, não tem problema. Não tem problema. O problema é quando tem a tal da posse exclusiva. Eu até gravei um post ontem, vocês viram? Falando isso. Não deixa com o tiozinho. Porque vai que o tiozinho não é igual a essa família que a doutora falou, tá todo mundo bem, todo mundo amigo e tal. Não, o tiozinho tá lá sozinho, ninguém tá pagando nada. Ele começa a ficar revoltado, que a casa tá caindo, ele vai lá e reforma, ninguém paga nada. Aí ele vai lá e paga o PTU, ele que paga a água, ele paga a luz, tudo bem que ele mora lá. Mas enfim, aí ele fala, isso aqui é meu. Aí ele, daqui a pouco, ele entra no capião. Antigamente tinha a falsa ideia, né? As pessoas falavam, não tem uso capião com bens de família, né? E isso aí não é assim que acontece na realidade. Não, é jurisprudência do STJ recentíssima, reiterada, tá, gente? Vocês podem dar uma pesquisada no site do STJ, posse exclusiva, tá? Tranquilo. Então, cuidado, não vamos deixar a posse abandonada na mão de um parente, se você tem interesse na posse. Agora, se você não tem, tudo bem. Vamos deixar pro tiozinho mesmo, aí tudo bem. Tá certo também, né? Já renuncia direto também. Se quiser, pode renunciar. A escritura de renúncia é baratinha, né? Mas o problema da renúncia, sim, gente, é que nem sempre a renúncia vai ir pro tiozinho. Vai pro monte. Vai pro monte. Aí você tem que ver para quem que vai. Então, tem cheio de questões que
a gente vai ter que analisar. Mas quer terminar a análise desse caso, doutora? Sim, sim. A questão assim, que eu acho o interessante desse caso é porque é um único imóvel que de antemão poderia parecer sim, que não teriam bons honorários, né, por ser um único imóvel, muito trabalhoso, porém esse imóvel ele é hoje um terreno rural que está em perímetro urbano, com possibilidade de parcelamento do solo, então o imóvel que está irregular, depois de regularizado, será parcelado, né, o solo, e ele vai ter mais de 200% de valorização. Olha só, que sucesso. E aí a doutora pode atuar vai ficar também no loteamento, hein, doutora? Sim, sim. Então são várias atuações com várias possibilidades de ganhos, de honorários, e que a família vai resolver um problema e ganhar muito dinheiro com essa solução, que eles, né, com essa resolução da situação do imóvel. Hoje, a família acha que o imóvel, por estar numa situação irregular, que ele não vale tanto, por justamente esse problema dos inventários sucessivos aí, dos falecimentos sucessivos. Mas depois de regularizado, ele vai ter uma valorização exponencial. É isso aí. Nossa, chique demais, doutora, adorei. Tá vendo, gente? Então, acreditem. O pessoal às vezes fica falando, você fica falando aí que é os melhores honorários. É os melhores honorários mesmo. Porque imóvel é dinheiro. Ainda por cima essa situação que ela falou. Era um imóvel rural, que está agora em zona de expansão urbana. E agora dá para lotear, já vai dar para poder vender para um tanto de gente. Então, assim, e outra coisa, como você fica útil para a sociedade. Porque imóvel irregular, normalmente o pessoal deixa abandonado, ninguém liga para ele. Função social, né? Não, função social. Outra coisa, às vezes até para valorizar a cidade fica bonita, fica organizada, fica limpa, porque lote abandonado, fica tudo sujo, dá dengue, cruz credo. Muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. O pessoal está perguntando aqui da adjudicação extrajudicial. Hoje eu acho que eu não vou falar de adjudicação extrajudicial, mas a gente volta nisso, tá? Porque vou recomendar a doutora Rosana, joga no Google, nota técnica número 3 do CORE, e a doutora pode tirar as dúvidas lá e depois a gente conversa mais, tá? Porque hoje já está quase no nosso fim aqui da live, não dá tempo de eu falar de... Inclusive, Letícia, eu tenho uma situação que eu já conversei com o Conde referente à adjudicação compulsória inversa. Ah, que legal, bom demais. Tá vendo? A adjudicação compulsória inversa está prevista na própria lei, né? Que a 14382. E eu achei também super legal, porque eu tenho muitos casos de loteadores que nos procuram aqui por causa do problema do IPTU. Porque eles já estão sendo protestados, né? Para você ver que é bom essa efetividade do protesto. Tira o povo da inércia, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, eles podem fazer a adjudicação, até de forma extrajudicial, pode fazer essa adjudicação compulsória inversa. O que é isso? O loteador, então, a pessoa que vendeu é que vai pedir a adjudicação, entendeu? Eu achei super legal, né, doutora? Eu trabalho para uma empresa, uma loteadora, e estamos estudando isso aí. Vamos começar a atuar dessa forma. Não, eu acho ótimo isso. Fora a adjudicação compulsória inversa, outra solução nesse caso de loteadores, que, né, seria a renúncia da propriedade. Sabe, doutora? Também é bem interessante. Mas a renúncia da propriedade é coisa rara. Aqui em Minas a gente nem vinha falar disso. Mas agora, depois que a gente começou a estudar, e eu mesma comecei a falar disso, tá acontecendo muito. Eu tô até com dois casos de renúncia de propriedade para fazer lá no cartório. E aí, como é que faz? Faz a escritura de renúncia, tá? E a coisa vira res nullius, entendeu? Isso não é bom? Não é bom, porque aí virou res nullius. Como é que o comprador vai resolver? Vai ter que resolver com o campeão. Não vai ter mais jeito de resolver com compra e venda, nem com a adjudicação compulsória. Mas se a pessoa é cabeça dura desse tanto, né? Porque às vezes a pessoa não quer pagar o ITBI, ela não é obrigado que o loteador pague o ITBI para um tanto de gente, às vezes até inviável, né? 100 lotes. Como é que eu vou pagar ITBI de 100 lotes? Sendo que já foi vendida 1000 anos atrás, né? Quem vendeu foi o vovozinho lá e tal. E aí? Então, talvez dê para pensar na renúncia, mas a renúncia da propriedade tem uma questão que a gente teria até que se debruçar sobre ela, até vou convidar a doutora Andréia, porque ela também é tributarista, que o pessoal está falando que teria que verificar se o IPTU está em dia, sabe?
Eu não sei, isso não está em lugar nenhum escrito na lei. Mas é uma questão que realmente dá uma segurança para o tabelião que está lavrando a escritura, porque vai transferir esse imóvel, ou melhor, vai deixar de ter propriedade do imóvel e vai ter Mas o IPTU. Como é que faz? Para a loteadora é fácil, mais barato pagar o IPTU e fazer a renúncia do que pagar o ITBI para adjudicação. Exatamente. Então, é um caminho. Agora, Sim. tem diversos caminhos. Gente, eu falo com vocês. A advocacia extrajudicial, a gente fica sempre pensando. Quando chega um caso para mim, eu fico assim, nossa, dá para fazer por aqui, mas dá para fazer por ali. Dá para fazer... Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente marca uma reunião com os advogados, a gente debate com os advogados. Advogado é parceiro do tabelião, gente. Nós temos que trabalhar junto. Muito. E o registrador de imóveis também. Tem que pôr registrador de imóveis para poder discutir. Eu sei que o registrador de imóveis normalmente está mais numa posição mais de fiscalizador, né, de ver se o serviço foi bem feito, mas o registrador de imóveis moderno, ele deve também auxiliar, porque é uma nossa função como agentes públicos, né, que estamos nessa área de regularização de imóveis, a gente quer que os imóveis sejam regularizados. Então, eu sempre acho que a gente tem que envolver o registrador de imóveis. Eu fico até com pena quando me falam assim, esse não consigo falar com ele. Tem que conseguir falar. Tem que conseguir falar, tem que trocar ideia, tem que falar, se eu fizer aqui a renúncia de propriedade, o senhor acha que é o melhor caminho? O que o senhor acha? Em tese, não precisa ser no caso concreto, não, porque às vezes tem gente que fica com medo de falar no caso concreto, né? Mas fala em tese. O que o senhor acha dessa ideia da renúncia da propriedade? E agora a gente tem o CORE, né? Aqui em Minas Gerais, pelo menos, a gente tem esse CORE, que a gente pode levar questões controversas para eles normalmente respondem bem, né? Igual a essa da nota técnica número 3, que eu recomendo todo mundo que mexe com registro de imóveis que leia a nota técnica 3, que trata da adjudicação compulsória extrajudicial. Nossa, eu acho que a gente já está indo para o final. Muita coisa para falar. Queria agradecer a doutora André. Doutora André, espetacular. Adorei essa live. Muita coisa boa. Né? E advogada, olha só, do interior, né? Mas super formada. E, quer dizer, o interior que é o mundo mesmo, se você for pensar, né? Minas Gerais. Para regularização de imóveis, sim. Regularização de imóveis rural é no interior. É no interior. Então, senhores advogados do interior, acreditem, tem campo para os senhores atuarem, né? Tem muito campo para os senhores atuarem. Não deixem de estudar, né? A gente vai soltar... voltando a falar da mentoria, que eu tenho que falar de novo. Então, dia 26, 27 e 28 de setembro, reservem aí na agenda, vai ter a nova Regularize. O que é isso? São 3 dias em que eu e o Londe vamos debater assuntos interessantes relativos à regularização de imóveis e com muito conteúdo para quem quer se especializar na área, tá bem? Então, a doutora Andréia mesmo começou assistindo Regularize, né, doutora? Tudo bem que ela foi indicada pela Cíntia. Beijo para a Cíntia. Mas a gente sempre oferece, né, esses 3 dias de debate. É gratuita para poder se assistir, vai ser pelo YouTube, tá? 26, 27 e 28 de setembro agora. E depois, quem quiser aprofundar mais, igual a doutora Andréia, a gente tem essa mentoria, a gente discute os casos concretos, a gente tenta trazer soluções, não é? A melhor parte é essa prática, que estudar sozinho a gente não consegue adquirir essa experiência prática que vocês nos passam. Pois não, eu também falo com vocês. E é bom ser eu, tabelião e o Londe registrador de imóveis, porque tem certas questões que é só do RI. Aí essa parte que está na lei, que está no Vademecum, né? Essa parte a gente estuda. Aqui, ó. Isso aqui eu já li tudo, gente. Já li tudo. Aliás, eu tenho até uma amiga minha, olha só que coisa fantástica. Ela gravou todo o código de normas. E ela disponibiliza para venda o código de normas gravado, podcast do código de normas. Quem quiser até mês depois, eu até recomendo. Mas quem não tiver tempo de ler tudo, né? Eu sou mais da leitura do que de ouvir, sabe? Mas tem gente que funciona mais ouvindo. E aí vale a pena, viu, gente? Vale a pena ler o código de normas todo, principalmente essa parte do notas e do imóveis, mas também registro civil, protesto. A gente tem que entender tudo, né, doutora? Sim.
Pois é. Todos os cartórios aí, nós temos um leque no extrajudicial, não só nos imóveis, a gente tem muitas opções, né? Pois é. Agora, com o protesto, por exemplo, o IPTU, né, é recente que os municípios estão encaminhando o IPTU para protesto. Antes era só execução. E isso é bom para o município, gente. Até eu fico triste quando eu fico sabendo que tem município que até hoje não está mandando para protesto. Manda para protesto, é gratuito, um gasto zero de custo para o município, zero. E reverte tudo depois para a população. Então, a população vai pagar, o certo é que todo mundo pague, né? E depois os impostos, eles revertem para a população. Então, fortalece a economia local, fortalece... Aumenta a arrecadação, né? Aumenta, a renúncia de receita é até improbidade, né? Então, o município precisa correr atrás para poder receber seus créditos de IPTU. Pois é. Oi, gente, então, ó, já deu 1 hora de live. Eu queria agradecer demais a doutora Andréia. Então, doutora Andréia Isabel Lopes. Achei brilhante a live. Queria agradecer demais. E vamos combinar. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu? E vamos que vamos. Obrigada. Depois quero saber se deu certo o CPF. Sim, vou avisar. Um abraço, tchau, obrigada. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau.